Oi, pessoal. Vamos falar agora sobre a atividade 19 da página 55 da apostila do mês de junho, refletindo sobre o eu e o mundo. Bom, a gente vai começar com um trecho do livro Percy Jackson, O Ladrão de Raios. Gente, nesse trecho vai aparecer uma brincadeira, tá? Que vão fazer com o Percy. A Clarice segura o pescoço dele, o arrasta em direção ao edifício de blocos de concreto que era o banheiro. Aí elas abafam um riso e o que acontece? A Clarice forçou sobre os joelhos, então ela empurrou o pescoço dele, ele se ajoelhou e começou a empurrar a cabeça dele para dentro do vaso sanitário que fedia canos enferrujados e tal. Ele queria manter a cabeça erguida, estava olhando para a água e pensando, eu não vou enfiar minha cabeça naquilo, não vou. Então é uma situação, né? Será que a gente pode chamar isso de brincadeira? Então pergunta A. No texto em questão, o herói da história, Percy, encontra-se numa situação complicada. Na sua opinião, essa situação se trata de uma brincadeira consensual, ou seja, que ambos os envolvidos concordam em participar e se divertem? Justifique sua resposta com elementos do texto. Pessoal, isso era uma brincadeira que estava todo mundo gostando, que todos estavam curtindo? O Percy estava afim de fazer aquilo? Não parece, né? Então, você vai dar a sua resposta e vai justificar com elementos do texto. Então, pega um trecho ali que prove, eu acho que ele estava gostando. Então, você pega um trecho do texto e que prove que ele estava gostando. Se ele não estava, pega um trecho do texto que comprove que ele não estava gostando. Depois tem um verbete do dicionário, certo? A palavra violência tem a definição da violência, qualidade ou característica de violento, ato de crueldade, emprego de meios violentos, tá? A situação apresentada no trecho do livro Percy Jackson, O Ladrão de Raios, pode ser considerada uma ação de violência? Que elementos do texto comprovam isso? Tá? Então, você acha que essa atitude que tiveram com o Percy é uma atitude de violência? Onde que a gente consegue comprovar com trechos do texto isso? Quero ver quem que vai conseguir. Tá fácil. Se vocês precisarem de ajuda, vocês me perguntem no privado, tá bom? Vocês vão achar com certeza, com facilidade, esses trechos que provam que sim, né, gente? Foi um ato de violência. Não foi uma coisa que ele estava querendo, tá? Emprego de meio violento, coação que leva uma pessoa à sujeição de alguém. Então, é um tipo de atitude que leva alguém a fazer uma coisa que ela não quer, mas que eu estou forçando a fazer, tá bom? Na sua opinião, a violência pode ocorrer por meios não físicos? Em caso positivo, cite exemplos. Você acha que a gente só pode ser violento se a gente bate em alguém, se a gente empurra, ou a gente pode ter um outro tipo de violência? Você acha que quando você xinga alguém, isso é uma violência também? O bullying, por exemplo, que a pessoa fica xingando, isso não seria uma violência psicológica? Então, qual que é a sua opinião? B. Depois tem um trecho do livro Extraordinário. Inclusive, recomendo ambas as leituras, tanto do Percy Jackson quanto do Extraordinário, tá bom? Para mim, o Halloween é a melhor festa do mundo. Melhor até que o Natal. Posso usar fantasia, usar máscara, posso andar por aí como qualquer outra criança fantasiada e ninguém me acha estranho. Ninguém olha para mim duas vezes, ninguém me nota, ninguém me reconhece. Eu gostaria que todos os dias fossem Halloween. Poderíamos ficar mascarados o tempo todo, então andaríamos por aí e conheceríamos as pessoas antes de saber como elas são sem máscara. Gente, eu vou mostrar aqui para vocês o August do Extraordinário, como que ele é, tá? Ele é uma criança que nasceu com uma deformidade, é um livro e um filme, mas ele sofreu tudo isso na vida real, tá bom? É uma criança real, então ele tem um rosto diferente, marcado por cirurgias, por cicatrizes, certo? E ele sofre, sim, muito bullying, ele passa por situações muito tristes. O livro em questão, então, retrata a história de August, um garoto que nasceu com uma deformação facial, tendo inclusive passado por diversas cirurgias plásticas. Aos 10 anos, então, ele começa a frequentar a escola regular e é obrigado a conviver com outras crianças e com os julgamentos sobre sua aparência. Levante hipóteses, ou seja, você vai imaginar, tá? Você vai pensar, por que o August tinha no Halloween sua festa favorita, preferindo-a inclusive ao Natal, quando as crianças geralmente recebem presentes? Por que será, gente, que o August gostava mais do Halloween do que do Natal?
No Halloween a gente não ganha presente, só que a gente se fantasia. Lá nos Estados Unidos, pelo menos, é muito forte essa cultura de se vestir, né, com fantasias e sair na rua pedindo doces ou travessuras. Por que será que ele gostava? C. Na sua opinião, as outras pessoas podem ter influenciado na autoestima de August de se sentir diferente? Que possíveis ações as outras pessoas poderiam fazer para evitar este sentimento de rejeição? Então, vocês acham que as pessoas que conviviam com o August, elas contribuíam para ele ter essa baixa autoestima, para ele sentir essa tristeza, esse medo de se expor? Você acha que sim ou não? E que ações essas pessoas poderiam ter para evitar que ele se sentisse desse jeito? Será que a gente precisa mesmo ficar julgando as pessoas pela aparência? Por exemplo, ele nasceu desse jeito, sabe? Foi uma deformidade, ele não teve escolha de ser assim. Então, por que a gente vai ficar rindo de uma coisa que a pessoa não pode mudar? É muito chato a gente falar da aparência física das pessoas. Isso pode levá-las, inclusive, à depressão, a ter uma tristeza profunda, né? Será que é isso que a gente quer fazer para as pessoas? A gente quer deixar as pessoas tristes? A gente não deveria querer que as pessoas se sentissem bem e felizes? E aí a gente tem a definição, então, de empatia, que é a habilidade de imaginar-se no lugar de outra pessoa, capacidade de interpretar padrões não verbais de comunicação, sentimentos que objetos externos provocam em uma pessoa, tá? Então, D. Qual a relação de sentido entre o verbete de dicionário e as ações das pessoas que contribuem no dia a dia para que ocorram situações como as vivenciadas por August e Percy Jackson? Então, vamos lá, gente. Quem tem empatia é uma pessoa que consegue se colocar no lugar do outro. Ela consegue imaginar como seria aquela situação para outra pessoa, portanto, ela pensa: se fosse eu ia querer que fizessem isso comigo? E aí ela provavelmente passa a agir de uma maneira melhor. O que você acha que as pessoas que tivessem empatia, será que elas teriam a mesma atitude que as pessoas ao redor do Percy e do August estavam tendo? Uma pessoa que tem empatia pelas outras faria essas coisas, tá? Então, qual que é a relação que existe entre elas, tá? E é isso. Ficamos por aqui, acabamos nossa apostilinha. A gente se vê depois no outro caderno, tá bom? Até mais!